contrato de trabalho sem fundo de garantia por tempo de serviço e sem contribuição para o INSS. Essa é a proposta do governo federal, um contrato em carteira de trabalho em que as pessoas não teriam aí os seus direitos previdenciários e trabalhistas. Para a gente entender isso, essa matéria foi publicada nesse final de semana. Eu peço que você me acompanhe aqui até o final. E é claro, eu peço também que você ajude outras pessoas compartilhando esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita a oportunidade, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e se manter informado. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. Hoje é domingo, dia de descanso, estou aqui trabalhando para tentar informar vocês. Hoje é dia 5 de julho de 2020, para que nós possamos começar aí a segunda-feira, começar a semana bem informados sobre tudo que está acontecendo no Brasil. Essa carteira de trabalho verde e amarela, vocês se lembram desse projeto? Chegou a ser votado, mas perdeu ali, ele caducou, não chegou a ser votado, então perdeu sua validade, o projeto. Agora ele está vindo, só que de uma forma diferente. É sobre isso que nós vamos falar aqui. A nova carteira verde e amarela digital, em estudo pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, vai permitir o registro por hora trabalhada de serviços prestados pelo trabalhador para vários empregadores. Então, constaria na sua carteira de trabalho serviços por hora trabalhada para várias pessoas. Você poderia trabalhar. Não haverá cobrança de encargos trabalhistas, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e da contribuição previdenciária. Nesse tipo de relação trabalhista, a pessoa que emprega o empregador não é obrigado a recolher o Fundo de Garantia e também não é obrigado a pagar o seu INSS. O ministro da Economia pretende fazer uma ponte de transição entre a assistência social do governo federal, que é tudo aquilo que as pessoas mais vulneráveis recebem hoje, as ajudas do governo, que vem ali do cadastro único do governo federal, como, por exemplo, descontos ali em conta de luz, como, por exemplo, o auxílio emergencial, o Bolsa Família, entre outros recursos para pessoas mais vulneráveis, pessoas ali na linha da pobreza. Então, seria uma ponte entre a assistência social hoje e os contratos de registro da consolidação das leis do trabalho, a CLT. O que é a CLT? Você lembra quando você fala, eu vou entrar na justiça para conseguir os meus direitos lá, trabalhistas contra o meu empregador, porque ele fez isso ou aquilo? Então, esses direitos, quem dita esses direitos, quem fala essas regras do seu direito ali trabalhista é a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, o que Guedes quer fazer aí, o ministro da Economia, segundo ele, não sou eu, é ele que está dizendo, é uma ponte entre o assistencial e o seu direito trabalhista. Uma espécie de rampa para o trabalhador informal, ou seja, a pessoa que trabalha sem registro em carteira, subir e entrar no mercado formal para ter acesso ali, portanto, a um trabalho com carteira assinada. Na carteira estará registrada a quantidade de horas que o trabalhador faz para cada empregador com referência aí ao salário mínimo. A proposta está sendo construída pela equipe econômica com apoio de estudiosos do assunto. Esse modelo simplificado de contratação, o Ministério da Economia quer tirar os trabalhadores da informalidade, ou seja, aquelas pessoas que trabalham hoje sem registro na carteira de trabalho. Então, portanto, um contingente aí de 38 milhões de invisíveis que a crise econômica provocada aqui pela pandemia do coronavírus, o Covid-19, trouxe a visibilidade. Essas pessoas não existiam porque não participavam de nenhum dos projetos de assistência social. Essas pessoas pediram o auxílio emergencial e instantaneamente elas passaram a fazer parte de uma plataforma do governo. Hoje elas podem ser identificadas. São 38 milhões aí de pessoas. Desse total, calcula-se que 8 milhões são pessoas miseráveis, que estão fora da assistência social. E 30 milhões trabalhadores sem carteira assinada. Ainda falou aqui sobre o imposto de renda negativo. Mas o que seria o imposto de renda negativo? A ideia do ministro é adotar um modelo de imposto de renda negativo.
sistema pelo qual as pessoas recebem pagamentos suplementares do governo ao invés de pagar imposto do governo. Uma das possibilidades é a alíquota de 20%, ou seja, se o trabalhador ganha R$500, o governo completa mais R$100, ou seja, o governo estaria incentivando a pessoa a trabalhar para ganhar mais, ao invés de receber da assistência social. A proposta já constava no programa do governo Jair Bolsonaro e é voltada aí para um modelo associado à carteira verde e amarela e o programa de microcrédito, em conexão aí com o programa Renda Brasil, que vai vir substituir aí o Bolsa Família. Portanto, o governo vai desonerar a contratação dos trabalhadores no novo programa. Nesse novo programa, o Renda Brasil, ele vai ser voltado para continuar a assistência social, só que ele quer desonerar a contratação de carteira para o trabalhador ter acesso a mais número ali, mais vagas de emprego. Como mostrou aí o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, desde a semana passada, a pandemia do novo coronavírus provocou uma destruição massiva dos postos de trabalho e pela primeira vez no Brasil, mais da metade da população em idade de trabalhar não tem nenhuma ocupação. Metade da população brasileira está desempregada. O diagnóstico da equipe econômica é que hoje um dos mundos aí da assistência social e da CLT não se conversam. O que o governo diz é que as pessoas que são assistidas são ajudadas pelo governo e as pessoas que têm direitos trabalhistas não conseguem ali se encontrar esses dois mundos. Ou seja, as pessoas que dependem da ajuda do governo, um Bolsa Família, ou um BPC, alguma coisa do gênero, essas pessoas não têm condição de um dia ter um trabalho registrado. É isso que o governo quer mudar. Por isso, a dificuldade encontrada agora durante a pandemia é a distribuição aí desse auxílio emergencial para ajudar as pessoas, para que depois que passe a pandemia, essas pessoas tenham condição de arrumar um emprego. O ministro da Economia e sua equipe, eles consideram que o emprego mudou e vai mudar ainda mais depois da Covid-19, exigindo aí a simplificação dos contratos e a redução dos encargos enfrentados aí à ordem da consolidação das leis trabalhistas, da CLT. O financiamento dessa carteira verde e amarelo é grande entrave, mas o ministro avalia que é possível encontrar resposta nos ativos do próprio governo para bancar a redução de tributos. A questão é, para se pagar a assistência social, fica muito caro, porque esse projeto ele vai continuar pagando para as pessoas e, ao mesmo tempo, vai reduzir impostos. O governo e o ministro aí da Economia estão juntos e pediram para o IBGE uma aprimoração de dados sobre os invisíveis, aquelas pessoas que não constavam ali em nenhum programa do governo, que já estavam fora do mercado de trabalho antes do coronavírus e depois da pandemia, para saber quantos estão totalmente desassistidos, sem nenhuma ajuda do governo. O primeiro modelo de carteira verde e amarelo, emitido por meio da medida provisória, caducou sem avanços na discussão do Congresso. Mas aquele modelo era um pouquinho diferente, ele dava uma oportunidade para alguns jovens, não se falava aqui, por exemplo, em completar salários como uma ajuda, seria como uma ajuda, continua a ajuda da assistência social, só que dessa vez essa pessoa, se ela tivesse o interesse de procurar um emprego, ela não pagaria imposto e seria ajudada. A dúvida para mim é a seguinte, eu não sei se você também teve a mesma dúvida, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição para aqueles que são mais céticos e perguntam, mas da onde esse cara tirou tudo isso? Será que ele inventou? Não. Eu vou deixar essa matéria da parte de economia de um site, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para que vocês também acompanhem. A minha dúvida pessoalmente, é lógico que é muito bom que essas pessoas tenham um registro em carteira, mas eu quero saber sobre o futuro da aposentadoria dessas pessoas. Eu queria saber qual o grau de seguro que essas pessoas teriam.
qual que é a seguridade social dessas pessoas em relação a estarem desempregadas, se elas teriam acesso a algum seguro-desemprego, já que não é recolhido também fundo de garantia e nem contribuição junto ao INSS, como ficaria o futuro, a aposentadoria dessas pessoas. Se bem que, se for comparado com a atual situação, essas pessoas não têm futuro nenhum, porque elas já não recolhem a INSS, elas já não têm fundo de garantia, portanto, não têm direito a nada. É lógico que é muito bom, uma boa notícia, desonerar aí para o empregador. É claro que vai ter muito mais emprego, só que e o futuro desse trabalhador, mesmo de baixa renda? Será que um dia ele vai ter acesso a uma aposentadoria? Será que isso aqui é apenas para ele iniciar os seus trabalhos e no futuro ter acesso a uma carteira de trabalho com fundo de garantia e com contribuição do INSS? Seria apenas, vamos supor assim, a substituição de uma ajuda do governo para que as pessoas trabalhassem para conseguir os seus próprios recursos. É o que eu entendi. Se você entendeu isso também, deixa aqui nos comentários. Se você achou legal, deixa aqui nos comentários. Eu achei um pouco confuso assim de início. Seria necessário maiores explicações, principalmente com relação a essa questão da aposentadoria, da previdência social, uma vez que um grande número de pessoas já abandonaram o INSS. O INSS hoje passa por uma crise, porque essas pessoas todas foram para a informalidade, trabalham sem registro em carteira. Segundo essa proposta da carteira verde e amarela, essas pessoas mais vulneráveis, mais pobres, continuariam trabalhando sem registro em carteira, ou melhor, sem recolhimento de INSS, embora com registro em carteira. Então a questão do INSS, a questão previdenciária, continuaria sem uma solução imediata. É apenas para haver um aquecimento do mercado? Qual é a função, né? Bom, em relação à parte assistencial, eu acho muito bacana, é uma oportunidade dessas pessoas conseguirem, porque eu acho assim, pelo menos para mim, se o governo me dá alguma coisa, eu não me sinto muito agradado, muito confortável, essa seria a palavra. Eu acredito que eu dou mais valor no meu trabalho, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, num domingo, lendo uma matéria dessa, ajudando as pessoas, contribuindo, fazendo a minha parte. Eu acho que eu dou muito mais valor no meu trabalho, como comentarista aqui, como tentando entender, do que se eu ficar sem fazer nada, assistindo uma televisão, mas cada um pensa de um jeito. É natural você ter o seu tempo, não estou falando em relação a isso, mas eu acho que eu dou mais valor ao meu trabalho do que se alguém me desse algum dinheiro por isso, para eu não fazer nada. Eu prefiro trabalhar, tirar meu tempo para ajudar as pessoas, do que ficar parado e recebendo uma ajuda do governo. Essa é que é a questão. Eu tive uma semana bacana, essa semana eu recebi o adiantamento ali do meu PIS, né? O PIS emergencial, né? O PIS/PASEP, foi depositado na minha conta na Caixa Econômica Federal um salário mínimo de grande ajuda, muito bem-vindo, ótimo, excelente, algo que eu receberia só em dezembro. Eu sou aniversariante lá do final do ano, já está na minha conta, já tem destino certo, quer pagar a conta, infelizmente, mas já é uma ajuda, um alívio aqui em casa. Vou ficando por aqui. Deixe as suas considerações aqui nos comentários, as suas dúvidas também, para que a gente possa discutir no futuro. E assim que eu tiver mais informações a respeito desse contrato verde e amarelo digital, o contrato aí que quer que os trabalhadores passem a trabalhar por hora, sem FGTS e contribuição do INSS, lembrando que isso não vai modificar o seu contrato de trabalho atual, o meu contrato de trabalho. Nós continuaremos com os mesmos direitos garantidos pela lei. A questão aqui é para as pessoas que estão na informalidade e não trabalham com carteira. Não vão assumir uma posição e sair falando, nossa, agora o governo vai retirar ali os direitos trabalhistas. Isso é uma mentira. Tá? Se for jogar por esse lado, as pessoas não estão entendendo a realidade, né? a real situação aqui. Eu achei bacana, mas precisa explicar melhor, precisa uma claridade melhor aqui para a população. Faço votos de que dê certo. Fiquem com Deus, um ótimo domingo, final de tarde, uma semana aí, um início de semana, amanhã dia 6 de julho de 2020, uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoada para as nossas famílias. Lembrando, não é inscrito, já se inscreve, não esqueça de compartilhar nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.